Nós estamos vivendo um mundo de transformação, um mundo que nós precisamos realmente repensar as formas de como sobreviver a momentos tão diferentes que as empresas privadas, as instituições públicas que o Brasil dispõe para o enfrentamento daquilo que tem que ser, eu acho que hoje, repensado, que é principalmente um modelo de administração tributária que todas as partes possam sobreviver. A pública, porque ela gera receita para várias situações que levam a sociedade, levam as pessoas muitos benefícios. E a privada, que faz com que as nossas empresas possam prosperar. O que vemos hoje, professor, é uma dificuldade muito grande daquilo que o Brasil convive e o mundo todo, que é o crime tributário, que é o que o nosso painel vai também representar através de todos esses participantes de currículo tão vasto, como vou dizer aqui, o do desembargador Leandro. Mas também a inadimplência fiscal, que é hoje um ponto crucial na gestão das empresas, por dificuldades que a própria lei, muitas vezes, ela impõe desafios. E esse cenário econômico, eu acho que, com esse nosso painel, vai mostrar muitos caminhos que tanto o público quanto o privado pode buscar para se aprimorar e melhorar. Mas, seguindo o tema e reiterando os meus parabéns, Estael, a esse grande evento que nós estamos aqui participando, eu queria apresentar já o conhecido professor, desembargador Leandro Pausen, que é também doutor em Direito e Garantias do Contribuinte pela Universidade de Salamanca, mestre em Direito do Estado e Teoria do Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, autor de vários livros conhecidos, que eu cito aqui, o curso de Direito Tributário, e também professor da Escola de Direito da PUC do Rio Grande do Sul. Professor Leandro, quero passar a palavra, dizer da minha alegria de cumprimentá-lo, cumprimentar a todos e todos os que acompanham, e tenho certeza que será extremamente importante a sua palavra, a sua visão, uma visão que vai além das fronteiras do Brasil, nesse debate importante que trata esse nosso painel. Esse painel importante que é o crime tributário praticado e como é a visão de todos os debatedores. Por favor. Satisfação estar nesse painel aqui sob tua coordenação. Eu saúdo a minha antiga amiga já, Estael Freire, parabenizo pelo evento, tenho uma grande satisfação sempre de participar anualmente dos congressos e das promoções. Realmente uma trabalhadora do direito tributário, uma visionária, tem muita iniciativa, tem carisma, consegue reunir as pessoas em torno das suas ideias, que são ideias de desenvolvimento, de qualificação da tributação. Cumprimento meu amigo Gustavo Brigagão, é uma satisfação estar aqui com o presidente da CESA, primeiro presidente carioca, não é, do Centro de Estudos da Sociedade de Advogados, meu antigo conhecido também, Dr. Walter Lobato, uma grande satisfação também ombrear aqui neste painel. Pois bem, muitos são os temas, fiquei muito satisfeito de ouvir também meu amigo o Paulo Caliendo há pouquinho, né, finalizando o painel anterior, e são muitos os temas que se tem para discutir. Se algo extremamente vivo e em permanente renovação é a tributação e são as administrações tributárias. Mas o tema do nosso painel aqui são os crimes tributários, e eu diria, em primeiro lugar, que é o ilícito tributário. Vamos pensar sob uma perspectiva da unidade do ilícito, da unidade do injusto, e destacar de antemão que não existe propriamente uma diferença entre o ilícito administrativo e o ilícito penal, senão no grau de gravidade e de reprovabilidade das condutas que são pinçadas pelo direito penal
para desafiarem uma resposta punitiva, digamos assim, também mais pesada. Mas ilícito é ilícito. E quando nós temos o direito penal tributário, nós temos um direito de sobreposição. O direito penal tributário, ele toma como base o direito tributário. O ilícito tributário, dependendo do grau de gravidade, ele também representará um ilícito penal. No combate a esse ilícito, e o combate ao ilícito tributário é importante, nós temos duas grandes ameaças, né? Exagerar na dose. Outra, manter a impunidade. Né? Então, os dois extremos, eles são perniciosos, porque nós precisamos que as pessoas busquem a adequação às leis tributárias, busquem a conformidade, nós precisamos que os diversos atores de cada mercado tenham os mesmos custos tributários, para que a sociedade funcione bem, para que a carga tributária seja bem distribuída, para que os mercados não sejam prejudicados com vantagens competitivas, não é? Obtidas mediante a prática de ilícitos. Então, é muito importante não apenas que a legislação seja adequada, que a legislação bem distribua a carga tributária, mas que nós tenhamos uma isonomia na aplicação dessa legislação tributária, ou seja, os contribuintes realmente cumpram as suas obrigações e, quando não cumpram, sejam flagrados nas suas ilicitudes e sejam levados a adimplir de algum modo, né? Então, é importante a repressão do ilícito tributário, não há dúvida nenhuma. Nós vivemos num estado fiscal, graças a Deus, o estado fiscal é aquele em que nós pagamos pelos nossos direitos, né? E é um dever fundamental, sim, efetuar o pagamento dos tributos, mas não é um dever fundamental que se converta em obrigações concretas, senão através da intermediação legislativa. Isso não há dúvida. O que aconteceu no nosso direito tributário, no que diz respeito à punição dos ilícitos? Vamos pegar a esfera federal, porque a gente tem uma legislação, digamos assim, mais acessível, né? Nós temos ainda hoje multas extremamente elevadas em face dos ilícitos tributários. As multas, basicamente, são três, não é? A multa de 20%, até 20% pelo pagamento em atraso, pela mora, já foi uma multa que de um dia para o outro era 20%. Melhorou nesse aspecto, não é? Porque nós temos uma multa de 0,33% ao dia até o máximo de 20%. Muito bem. Em face de irregularidades, nós temos uma multa de 75%. E se nós temos, efetivamente, ações dolosas, né, sonegações, assim entendidos, o não pagamento de tributo mediante omissões ou fraudes, bom, nós temos o dobro dessa multa, chegamos a 150%. Tal é o nível dessa repressão que o próprio Supremo Tribunal Federal, em determinado momento, considerou violada a proibição do excesso e o fez mediante a permissão de utilização da garantia da vedação do confisco. Mas o que resulta de uma sanha punitiva desse tipo? Não é? Resulta que os contribuintes, quando, por força dos seus negócios, acabam se colocando em situações de irregularidade, ou simples inadimplemento, ou outras mais graves, que às vezes não são propriamente decorrentes da vontade de fraudar o fisco, mas da desorganização, do descuido, da negligência, de uma certa concessão com a irregularidade, é verdade. O que acontece com os contribuintes que são colocados nessa situação? Eles dificilmente conseguem se recuperar. Não é? Por quê? Porque o volume da sua dívida é muito alto, a carga tributária já é alta, e as multas sendo extremamente significativas, elas levam as dívidas daquele que já não conseguia pagar para patamares, não é, realmente, que não podem ser alcançados por esse contribuinte. Então, nós passamos a ter soluções paliativas para isso. Nós temos um grande volume de dívida ativa irrecuperável, e para se conseguir recuperar alguma coisa e buscar a conformidade dos contribuintes, se largam os parcelamentos, não é? De tempos em tempos, com
descontos de juros, anistias totais ou parciais. Agora nós temos o Instituto, graças a Deus, da transação tributária, ou seja, se buscam modos de fazer com que o fisco conceda, de algum modo, uma redução dessa carga toda, sobretudo no que diz respeito às penalidades. Muito bem. E o que nós temos a par disso? Nós temos, sobretudo nos últimos tempos, um avanço também do direito penal tributário, ou seja, da ameaça com sanção privativa de liberdade frente a ilícitos praticados tributários dolosos. A grande diferença entre as sanções administrativas tributárias e os crimes tributários é que, no âmbito administrativo, a culpa é suficiente, não é? E o dolo serve apenas para qualificar as multas, enquanto que no direito penal tributário nós necessariamente precisamos estar em face de condutas dolosas. Mas vejam que interessante, existem determinadas infrações que estarão presentes tanto no direito administrativo sancionador e penal tributário. São ilícitos que se qualificam, que implicam a incidência simultânea das leis administrativas, tributárias e das leis penais. E geram uma dupla punição. Por que eu estou trazendo isso? Para chamar a atenção que em vários países da Europa nós já não temos mais uma situação dessa. Nós podemos citar, por exemplo, o direito espanhol, o direito italiano, em que, em face de um ilícito tributário, as administrações tributárias impõem as penalidades, mas se elas perceberem que o ilícito tem a dimensão tal de implicar um crime tributário, suspende-se as punições administrativas, o próprio processo administrativo ali sancionador, e se remete a questão para a esfera penal. Ou seja, ou é um ilícito administrativo, digamos, de menor potencial lesivo, de menor reprovabilidade, ou é um ilícito grave que atrai a incidência do direito penal e então se transfere para a esfera penal o tratamento da matéria, de maneira que nós não temos uma responsabilização simultânea nas esferas administrativa e penal. E é muito interessante que essas legislações, elas passaram a repercutir uma compreensão da Corte Europeia de Direitos Humanos, no sentido de que nós não devemos ter dupla persecução e punição pelos mesmos fatos. Nós não temos isso na nossa legislação ainda, no nosso direito ainda predomina aquela ideia da autonomia dos ramos do direito, mas é preciso reconhecer, como já destaquei, que nós temos, sim, não é um direito penal tributário como um direito de sobreposição. Muito bem. É muito comum nós, ao falarmos do direito tributário, do direito penal, dizermos que, como ele atinge a liberdade das pessoas, que é dos maiores bens que nós temos, constitucionalmente protegidos, é um direito humano e é positivado um direito fundamental, só se legitima o uso do direito penal quando for efetivamente necessário, só em alguns casos de ilícitos mais graves. E aí surgem alguns princípios, como o da fragmentariedade, nem todo ilícito pode ser colocado como sendo um ilícito penal, e o da subsidiariedade, que o direito penal só deve operar quando o direito administrativo sancionador não for suficiente. No direito tributário brasileiro, nós temos isso sim, mas é razão para muita crítica, sob a minha perspectiva, por uma incompreensão. O que acontece no direito brasileiro? O legislador veio e disse que o contribuinte que satisfaz o crédito tributário tem a sua punibilidade extinta. E costuma-se criticar isso, dizendo que isso é a prova cabal de que o direito penal é utilizado para a cobrança do tributo. Tanto que, se o contribuinte paga, e para isso basta ter dinheiro, ele consegue afastar a consequência penal. Pois eu percebo isso de uma maneira inversa, de uma maneira oposta.
Quando se fala que a satisfação do crédito tributário extingue a punibilidade, vejam, é o crédito como um todo, é o tributo, os seus juros, as suas multas, não é já objeto de lançamento, é o crédito como um todo. Ou seja, significa que o contribuinte foi flagrado pela administração, significa que o contribuinte, a ele foi imposta uma penalidade, e significa que o contribuinte, em face dessa atuação do direito administrativo sancionador tributário, ele se submeteu à aplicação da lei e cumpriu a penalidade administrativa. Vejam só, se ele pagou a totalidade do crédito tributário e ali está embutido o tributo, ele recompôs a ordem tributária. Ele pagou aquilo que era devido e com juros. Não há dano mais decorrente daquela conduta praticada. Ademais, ele se submeteu à penalidade, ou seja, ele não é um infrator renitente, que foge do fisco e da responsabilidade. Ele é alguém que, se deparando com a responsabilização que lhe foi imposta, cumpriu a penalidade administrativa e recompôs a ordem tributária. Ora, na medida em que o direito administrativo sancionador, no caso no âmbito tributário, é suficiente para recompor a ordem, para afastar os danos e ainda para obter certo grau de reprovabilidade, não, de resposta a essa conduta, de resposta punitiva, não há razão para se avançar com o direito penal. Nós só vamos avançar com o direito penal quando a ordem não foi recomposta, quando o contribuinte infrator, melhor nem falar em contribuinte, falar apenas em infrator, quando o infrator não se submete, não aceita, não recompõe, não busca a conformidade, quando ele procura, isso sim, furtar-se a essa responsabilidade. Então, não havendo outra solução, se busca no direito penal uma resposta que seja efetiva para esse contribuinte. Então, vejam bem, esse instituto da extinção da punibilidade pelo pagamento, ele vai ao encontro da ideia de subsidiariedade do direito penal, e ele tem, sim, uma coerência com essa reserva do direito penal, né, como um direito de última ratio, né, como o último recurso possível que se pode ter para combate de um ilícito. Mas vamos adiante. Existem alguns institutos, já que o direito penal tributário é um direito de sobreposição e nós precisamos ter uma certa coerência sistêmica, nós também teremos alguns efeitos decorrentes dos institutos jurídicos tributários. Por exemplo, quando o contribuinte se vale da denúncia espontânea do artigo 138 do Código Tributário Nacional, não é? O que nós temos ali? O contribuinte que estava em situação irregular, ele busca a regularidade, cumpre as suas obrigações e tem a responsabilidade por infrações excluída. Ora, se é excluída a responsabilidade por infrações, a responsabilidade administrativa tributária, por certo que isso também alcança as penalidades de caráter criminal. Isso acaba se dando na prática porque, uma vez realizada a denúncia espontânea, não haverá lançamento, e não havendo lançamento, nós não teremos a satisfação daquela condição objetiva de punibilidade colocada pela súmula número 24 do Supremo Tribunal Federal. Mas ainda que a súmula vinculante número 24 não existisse, essa súmula que exige que o crédito seja constituído definitivamente na esfera administrativa, para que a gente tenha certeza quanto à ocorrência da supressão ou redução de tributos e possa, portanto, ter justa causa para o oferecimento de uma denúncia, né? Ainda que essa súmula não existisse, nós deveríamos atribuir, sim, ao Instituto da Denúncia Espontânea, o efeito de exclusão da responsabilidade por infração tributária e a consequência penal, por uma questão de coerência sistêmica. Se no direito tributário se exclui a responsabilidade, por óbvio que também no direito penal nós devemos ter este efeito. Mas eu quero avançar um pouquinho mais. Nos últimos anos, nós tivemos um recrudescimento da utilização do direito penal contra os contribuintes. Isso assustou muito, não é, o mercado, os empreendedores, porque o Superior Tribunal de Justiça e, na sequência, o Supremo Tribunal Federal passaram a considerar crime de apropriação indébita tributária
o não pagamento de tributo próprio. Aqueles que entendem que efetivamente dever-se-ia considerar crime, diriam assim, não é o simples não pagamento, é o não repasse daquilo que foi cobrado do contribuinte embutido no preço da mercadoria. Ora, os tributos como ICMS, ISS, eles são tributos indiretos, não é? Eles estão ainda por dentro do preço do produto. E quem paga esse tributo é o comerciante de mercadorias e de serviços. Há uma repercussão econômica desse tributo na venda ao consumidor, claro que há o repasse do ônus financeiro para o consumidor, mas nós tivemos com essa posição do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal uma situação muito grave, porque os contribuintes que se quedam inadimplentes, vejam bem, não se pressupõe aqui fraude, não se pressupõe aqui ausência de emissão de documentos, nada disso. O contribuinte que se coloca em situação de inadimplência desses tributos, ICMS e ISS, passa a cometer um crime contra a ordem tributária. O Supremo avançou, aí avançou com tal dimensão que teve que colocar alguma moderação nisso, e o fez trabalhando a ideia de contumácia. Isso não está previsto no artigo 2º, inciso 2º da Lei 8.137, mas foi colocado pelo precedente do Supremo Tribunal Federal como um requisito para a caracterização dessa conduta como crime, para que ela seja uma conduta violadora da ordem tributária, e aqui a gente tem um conceito material de tributo, ela precisaria, nesse caso, estar associada a uma ideia de contumácia. Há um precedente muito interessante do Supremo Tribunal Federal já, repercutindo essa orientação, no que diz respeito ao que se deve considerar como contumácia ou não. Muitos passaram a procurar nas legislações, não é? O que é contumácia. Alguns estados, por exemplo, dizem que contumácia é não pagar oito competências dentro de um único ano. Não é? Aí tem os critérios são variados, mas o Supremo Tribunal Federal, num precedente, ele tratou de uma maneira muito interessante. Ele disse o seguinte, olha, o que nós temos aqui no caso concreto, estava analisando uma situação particular, é uma empresa que tem 25 anos, uma empresa que vinha em condição de regularidade e que no último ano e pouco quedou-se numa situação de dificuldades financeiras que a levou ao não pagamento desses tributos indiretos. Olhem só, a contumácia foi trabalhada pelo Supremo à luz do histórico da empresa e não mediante o cômputo numérico, né, de quantos meses nós temos de eventual inadimplência. Então, isso é uma questão interessante. Para finalizar, e sei que o tempo é curto, porque nós precisamos ouvir os nossos professores aqui, Brigagão, Lobato e tantos outros, eu quero falar um pouquinho da lavagem de dinheiro do produto da sonegação, que também me preocupa bastante. É um assunto que está chegando nos tribunais. Eu mesmo tive muita dificuldade de compreender esse assunto, de firmar uma posição a respeito, mas eu vou colocar um dado para ser pensado. Se a apropriação indébita do produto da sonegação, do dito produto da sonegação, realmente passar a ser admitida, sempre que nós tivermos uma sonegação, ou quase sempre, nós teremos associada a ela um crime de lavagem de dinheiro. Isso significa que a denúncia, ao imputar ambos os crimes, vai imputar um crime de sonegação, que tem pena mínima de 2 anos, e um outro crime de lavagem de dinheiro, que tem pena mínima de 3 anos. Ou seja, nós partiremos de uma pena mínima de 5 anos. E uma pena mínima de 5 anos não autoriza aquilo que costuma acontecer hoje em dia e que é responsável pela proporcionalidade da resposta punitiva, que é, em penas até 4 anos, a substituição da privação de liberdade por penas restritivas de direitos. Então, vejam só,
Se nós tivermos a lavagem de dinheiro do produto da sonegação, nós partiremos de uma pena somada de 2 mais 3, 5 anos, e já estaremos impedidos de fazer substituição por penas restritivas de direitos e teremos regime semi-aberto. Olhem a gravidade da situação. Isso não é suficiente, essa gravidade, para dizer da não aplicação da lavagem de dinheiro nessas situações, mas eu quero aqui invocar uma lição da professora Isabel Derzi e de vários outros juristas que já analisaram essa questão, dizendo o seguinte: de modo algum a riqueza é produzida pela sonegação. A riqueza é produzida pela atividade, normalmente uma atividade lícita, e essa riqueza é fato gerador de um tributo. Por isso surge a obrigação tributária. Quando um contribuinte não paga os seus tributos, o que o fisco faz? O fisco lança e o fisco executa. O que surge para o contribuinte é um débito, é uma obrigação pessoal. Então, não é correto nós dizermos que a riqueza do contribuinte é produto da sonegação. O que ele faz é evitar um passivo. A única pessoa que enriquece com o tributo é o Estado. Enriquecer, claro, num sentido amplo, porque o contribuinte jamais enriquece com o tributo. O contribuinte tem o tributo como um passivo. Então, a sequência é muito clara. Realiza-se uma atividade econômica, obtém-se riqueza, surge a obrigação tributária, e aí o contribuinte paga, ou, quem sabe, pratica algum ilícito e deixa de adimplir o tributo, implicando supressão ou redução, porque, quando são dolosas mediante omissão ou fraude, implicam crime. Mas nós não temos aqui um produto da atividade criminosa. O produto é das atividades lícitas econômicas. Isso é muito importante porque a lei de lavagem de dinheiro fala da ocultação, da dissimulação da origem, da localização, da titularidade, da transferência do produto do crime. Ora, o produto do crime na lei penal, ele, quando é, por exemplo, um veículo furtado, o que se faz? Claro que aplica-se a perda de perdimento e se devolve à vítima. Quando não é o produto direto, mas o proveito, quando há uma transformação daquele resultado, também se aplica a pena de perdimento. Por quê? Porque aquela riqueza jamais deveria ter estado sob a titularidade daquela pessoa, não pertence a ela, foi indevidamente tomada ao arrepio da legislação. Então, é pena de perdimento e devolução à vítima, não é? Ou aos cofres da União. E no caso dos ilícitos tributários, nós não temos isso. A riqueza adveio do exercício da atividade econômica. Não é o caso aqui de se dizer que a resposta aos ilícitos penais deva ser fraca ou leve, mas nós não devemos avançar para tipos penais que absolutamente não se aplicam e que levariam a uma resposta punitiva desproporcional. Então, vamos buscar, não é, o equilíbrio, vamos buscar o bom senso. Assim como não adianta nós termos aquelas penas administrativas elevadíssimas que os contribuintes não pagam e que exigem, não é, esses instrumentos aí temporários para reduzir o seu impacto, não adianta também nós exagerarmos na dose do direito penal e transformarmos o direito penal numa ameaça contra todo e qualquer empreendedor. Nós temos que usar, sim, esse instrumento para que aquele que atua no âmbito econômico, não é, de uma maneira dolosa, violando as suas obrigações, enganando o fisco, fraudando, comprometendo a concorrência, tenha efetivamente uma resposta que seja capaz de inibir o seu ilícito, mas uma resposta proporcional que não amesquinhe o direito fundamental à liberdade. Fauzi, primeiramente, reiterar a maestria da condução das palavras simples, objetivas e que trazem exatamente algo que é extremamente importante nos dias de hoje para nós não termos a dosimetria da pena em exagero. Quando se aponta o infrator que, mesmo cumprindo
aquilo que é tardiamente a sua obrigação com o pagamento da dívida, a extinção da sua punibilidade é o caminho exatamente até para que haja um aprendizado, para que se cumpra as obrigações econômicas. Eu quero crer que com essas colocações tão lógicas dentro do bom senso e principalmente do equilíbrio, é que todos os julgadores buscarão, sem dúvida nenhuma, se chegar ao equilíbrio das decisões que essa ordem tributária tanto exige de todos.